Hoje, o nosso treinamento, iremos falar sobre manutenção preventiva de baterias. Bateria chumbo ácido. Então, a gente tem aqui uma bateria chumbo ácido com os elementos interligados através de parafusos, né, e cabos de interligação, e uma outra bateria com os elementos com suas interligações através de barramento soldado. Então, aqui a gente tem que, para formar uma bateria, né, ela é montada em uma caixa de ferro. Nós vamos ter os polos negativo e o polo positivo, né, que é o final da associação em série entre os dois elementos. A gente tem as barras que fazem as interligações. Nesse exemplo aqui que a gente está dando, são barras soldadas, né, elementos soldados. E o elemento propriamente dito, que é esse quadradinho aqui, que cada elemento você tem as placas positiva e negativa, tem a solução de ácido sulfúrico e a rolhazinha. Então, cada bateria ela é composta de vários elementos associados em série com uma tensão nominal de 2 volts. Internamente, um elemento de 2 volts, a gente vai ter a placa positiva de peróxido de chumbo, a placa negativa que é chumbo empastado, essa aqui é tubular. E entre os elementos positivos e negativos, a gente vai ter os isoladores. Essa placa negativa, ao longo do tempo, ela vai desprendendo material, por isso que a gente tem a vida útil da bateria estimada em 1.500 a 2.000 ciclos, com a vida útil de 5 anos. E esse material que vai desprendendo, ele vai se acumulando aqui no fundo. Quando a bateria tem muito material solto, desprendendo da placa negativa acumulada aqui no fundo, ele começa a empurrar, né, a placa positiva tubular e acaba empurrando através aqui dos seus isoladores, e a gente começa a ver aqui o tubular elevado. Isso é indício que a bateria já está no final de vida. Também o líquido, né, do ácido aqui, de ácido sulfúrico aqui, a solução 1280, também, quando está muito ruim, a gente já vai vendo que ela vai ficando meio cinza, meio escuro, que é a massa ativa desprendendo aqui da placa negativa, que vai se misturando à solução. As ferramentas que a gente usa para manutenção preventiva da bateria é o densímetro, né, que é encapsulamento com um flutuador, e nesse flutuador a gente tem aqui o bar gráfico aqui com as medidas de densidade. Também temos as cores, né? Verde, bateria carregada, amarelo, meia carga, e no vermelho seria o nível de descarregado. Sempre que for inspecionar e verificar a densidade da bateria, a gente tem que olhar o flutuador a nível dos olhos, tá? Para não ter uma leitura errada. Multímetro, né? A gente usa o multímetro na escala de tensão para fazer a leitura dos elementos e a leitura total. O termômetro, que é para a gente verificar a temperatura da bateria. A gente pode usar um termômetro de infravermelho ou outro tipo de termômetro. E o IB, que é o medidor de fuga de bateria. O IB ele é produzido especificamente pelo laboratório SZ. Aqui embaixo nós temos aqui endereço e o telefone do contato e e-mail do laboratório SZ, caso queira adquirir o IB, que é o medidor de fuga de bateria. Na manutenção preventiva, a gente vai estar fazendo a leitura da bateria, né, de tensão, densidade, e a gente assume aqui como elemento número 1 o elemento negativo. Se você assumir como o número 1 positivo, você tem que fazer a contagem de acordo com o fechamento em sentido contrário. É importante documentar isso quando estiver fazendo a leitura. Sempre fazer a leitura de acordo com a associação em série e o fechamento. Aqui elemento 1, fechado em série com o elemento 2, fechado em série com o elemento 3, fechado em série com o elemento 4, fechado em série com o elemento 5, e aí sucessivamente vem percorrendo até fazer a leitura da bateria por completo, seguindo a ordem, medindo sua densidade e tensão elemento por elemento. A bateria descarregada, a sua tensão, né, em cada elemento fica em torno de 1,95 volts, 1,90, e sua densidade de bateria descarregada, quando chegou no seu limite, 1140, essa densidade a 30 graus.
E a tensão e a densidade de uma bateria carregada, a tensão de uma bateria carregada em torno de 2,10, 2,15 volts, sua densidade de 1280 até 1300, em algumas baterias importadas, a densidade pode chegar a 1300, isso também fazendo a leitura com a temperatura 30 graus. Aqui nós temos um exemplo de um relatório de serviço, né? Um modelinho aqui para fazer leitura da bateria. Aqui onde a gente vai ter os vasos. Aqui nós vamos preencher com a leitura da densidade, aqui com a leitura da voltagem. E aqui a inspeção da bateria, né? Qual que é o aspecto geral da bateria? É ótimo, bom, regular, ruim. Nível do eletrólito, bom, regular, ruim. Se tem vazamento, se precisa trocar rolha, se a tampa superior da bateria está quebrada ou não, se há necessidade de trocar os cabos, qual a situação dos cabos, os terminais, borne. E se a gente precisar trocar o cabo, a gente precisa preencher qual que é a bitola do cabo e o comprimento dele. Também os terminais a gente precisa também informar se é pino cônico, se é terminal olhal. Pino cônico muito usado em elementos soldados, terminal olhal, né, furo 10 para parafusar. Quando a gente identifica um elemento com uma densidade, né, muito baixa ou a tensão muito baixa, a gente pode estar sinalizando aqui qual é o elemento que está danificado. Também é importante preencher os dados aqui do carregador, né, por encargo, fazer uma leitura aqui dos dados do carregador. Qual é a marca, o modelo do carregador, o número de série, a tensão inicial e a corrente inicial. E um campo aqui de observações, caso você encontre alguma avaria, o que é necessário para corrigir aquela avaria. Mantenha sempre a bateria limpa e seca, lave sempre que houver derramamento de ácido com bicarbonato e água e seque com auxílio de ar comprimido. Então, na manutenção da bateria, se jogou ali uma solução para fora de ácido, você precisa dissolver o bicarbonato de sódio, que é um pó, numa proporção de 10:1 em água, né? Então, para cada 100 gramas de bicarbonato, 1 litro d'água, você dissolve e essa solução ali ela é o neutralizante do ácido sulfúrico, que é para neutralizar e fazer a limpeza ali superficial da bateria. E se caso tiver excesso, também a necessidade de fazer uma desmontagem. Então, após passar esse paninho ali com ácido sulfúrico, soprar, né, para retirar e secar o ar e fazer a limpeza ali. Em casos de necessidade de lavar a bateria que tem furos, você tem que aplicar a solução de bicarbonato de sódio para poder neutralizar o ácido, depois lavar com bastante água corrente e por fim secar. Bateria que tem as caixas fechadas, é necessário desmontar os elementos para fazer essa limpeza e neutralização. Em caso de uma observação, em caso de muito ácido na caixa de bateria e fuga de corrente para a carcaça, é necessária a desmontagem dos elementos para limpeza e neutralização. Nesse caso, aí já não é uma manutenção preventiva, já se parte para uma manutenção corretiva. Jamais puxe a bateria pelos cabos, isso pode danificar seriamente a bateria. Jamais use adornos durante o manuseio de bateria, isso pode causar lesão gravíssima. Não pode puxar pelo cabo nem usar adorno, relógio, anel, aliança, nada metálico, porque pode correr o risco de fechar um curto ali entre os barramentos e ter um acidente, uma lesão gravíssima, que a corrente da bateria é muito alta. Principais cuidados: evite qualquer tipo de faiscamento perto da bateria, principalmente na sala de bateria. Durante o processo de recarga, a bateria libera hidrogênio, que é altamente explosivo. Não deixe objetos metálicos sobre a bateria, isso pode causar um curto-circuito e ter a explosão lá do hidrogênio que fica ali acumulado por sobre a bateria. A área de recarga da bateria deve ser uma área bem ventilada para que o hidrogênio liberado ali do processo, né, de recarga ou de descarga da bateria, ele possa se misturar no ar e não ter risco de explosão. Respingo de ácido: lave com água em abundância e procure um médico caso respingue nas mãos, nos olhos. Lava com bastante água e procure um médico por conta do ácido sulfúrico não vir a ter problema de saúde futuro, principalmente nas vistas. Sinais de advertência: então, alta voltagem, né? A bateria ela não tem uma alta voltagem, mas ela tem uma corrente muito alta, então os seus conectores são isolados, então tem que ter cuidado.
Proteja os olhos sempre quando for fazer manutenção na bateria, usar óculos, luva, avental, e você tem risco ali de gases explosivos. A bateria ela tem ácido sulfúrico, né? Uma solução de ácido sulfúrico, dependendo da carga da bateria, a sua densidade pode ser 1280 ou ser um pouco mais fraca, 1140. Em caso de respingo nos olhos, lave com bastante água em abundância e procure o médico. E no local de recarga da bateria, próximas das baterias, você não pode ter faísca, chama, não pode fumar. Isso são recomendações de segurança que vem essa etiqueta colado na carcaça da bateria e também no manual de instruções que é entregue junto com a bateria nova. Tem uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que determina nessa resolução do CONAMA 257 de 30/6/1999 que o descarte de bateria com esgotamento energético, então descarte da bateria após seu ciclo de vida útil, após o esgotamento energético, as baterias devem ser enviadas para o fabricante, distribuidor ou representante comercial. Então essa bateria ela tem que fazer a logística reversa, ela tem que retornar para o fabricante para fazer o descarte sem correr risco de prejudicar o meio ambiente. As baterias de qualquer marca, desde que sejam chumbo ácido, poderão ser enviadas para a New Power, Hawker, Moura e providenciará seu descarte dentro da regulamentação vigente, sem riscos ao meio ambiente. No nosso próximo vídeo estará tratando da prática de manutenção preventiva nas baterias.